Olá, estamos aqui para fazer a gravação de mais um podcast do nosso projeto Jus Cidadania, um projeto elaborado pelos alunos do 10º período do curso de Direito da FOA, como forma de trazer orientações para a comunidade que busca explicações e orientações acerca do trabalho subordinado. Então, estamos aqui mais uma vez para dar início à gravação de mais um podcast. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje com duas presenças ilustres. Professora Tânia, boa, bem-vinda, seja bem-vinda. Muito obrigada. E estamos também aqui com o nosso amigo do 10º período do curso de Direito da Unifoa, Éder Miranda. Olá, Éder Miranda, muito obrigado também aí por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. O Éder vai trazer para a gente aí um tema que, apesar de ser um tema que não é muito debatido na mídia, mas é um tema que acontece muito na prática jurídica aí no dia a dia, né? Ele vai falar um pouco aí a respeito do limbo trabalhista previdenciário. Éder, se você quiser se apresentar melhor aí, fique à vontade e depois a gente começa aí dando sequência às perguntas. Tá ótimo, né? Sou aluno do 10º período, esse projeto, né, que a professora Tânia, juntamente com os demais professores, Jus Cidadania, um projeto super importante que nos permite, né, trazer temas que ajudam a comunidade, que é exatamente isso, né, o objetivo. Você está acessível para trazer ajuda a essas pessoas que estão, às vezes, necessitando e não sabem para onde ir. Estamos aqui, né, professora Tânia, para assessorar, né, para dar esse suporte, com a professora, né, ali nos auxiliando, sempre com profissionais competentes da instituição, assessorar a comunidade, né, naquilo que necessitar. E venham para a gente, né, professora Tânia? Isso. Quanto mais melhor, quanto né? Quanto mais melhor. Mais conhecimento para nós, né, que estamos aqui, somos alunos, né? E os alunos têm a oportunidade de brilhar, né? Também, Exato, é isso. exato. Eu acho que é uma parceria boa, né? Porque é uma chance que os alunos têm de colocar em prática aquilo que têm aprendido no curso e, de certa maneira, servir a sociedade também, né? Finalidade do direito, né? Exatamente. Finalidade do direito, né? É isso aí, Éder. Seja bem-vindo, então. Obrigado. O tema que você escolheu é um tema que me interessa muito. Eu conheço muito pouco a respeito do que é o limbo trabalhista previdenciário. Vamos desenvolver juntos. Ótimo. Se você quiser começar falando para a gente aí o que basicamente trata do tema, o que é esse limbo trabalhista previdenciário? O limbo é interessante a gente trazer primeiro esse conceito, o limbo, né? Uma palavra, às vezes, comum para alguns e não tanto para outras pessoas, né? O limbo é um período de incerteza. Como assim? É um período onde você imagina um trabalhador que está com um problema de saúde, está no INSS, está lá, de repente o INSS, a Previdência lá, libera ele, cessa esse direito dele, fala, você está apto a voltar a trabalhar. E quando ele chega na empresa, a empresa fala, não, você não está apto a trabalhar. Aí ele fala, espera aí, onde que eu vou? O INSS não me aceita, a empresa também não me aceita. E ele está nesse limbo, ele está nesse período de incerteza. Então isso é o limbo previdenciário, né, e trabalhista. Esse período de incerteza, onde ele não está sendo assessorado nem pela Previdência Social e nem pela empresa. Você aqui está apto. E aqui, não, você não está apto a trabalhar, você não está apto a exercer as suas atividades laborais. Então ele fica nesse limbo, nesse período de incerteza. E isso geralmente, Éder, acontece quando? Como é que isso acontece na prática para o trabalhador, assim? Quando é que ele se vê nessa situação? Ele se vê nessa situação, você imagina que um trabalhador sofreu um acidente de trabalho e ali ele passou daquele período de 15 dias sendo necessário a Previdência ali, receber o auxílio ali da Previdência Social. E chega um determinado momento, ele passando por uma perícia ali, fala, não, você já está apto, volta a trabalhar. E ele, ao retornar para a empresa, que ele tem um prazo ali, conforme a legislação determina, né, para se apresentar novamente para a empresa, ele vai passar pelo médico da empresa. Aí o médico da empresa, não, você não tem condições nenhuma de exercer as atividades laborais do qual você foi contratado. E ele se vê nesse cenário. Fica sem saber o que fazer, Sem saber o que fazer, né? Não posso voltar para o INSS, a empresa não me quer. Aí a gente pode entrar em vários tópicos, né, a partir disso daí. Você imagina um pai de família, uma mãe, né, uma mãe solo, por exemplo, que tem ali, né, que dá contando com aquele valor, seja da Previdência, de repente ela não tem mais aquele valor, aí ela vai para a empresa, você não volta e ela tem uma criança em casa. Quem vai fazer essa mãezinha? Né? A gente começa a entrar não só no direito do trabalho, mas pode entrar em direitos constitucionais, né, princípios relevantes que nós temos, que essa pessoa realmente se vê sem a dignidade dela, né? Um dos princípios ali fundamentais, né, da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Eu até peguei aqui também um princípio da proteção
do direito do trabalho, onde a gente busca proteger aquela parte mais hipossuficiente, que no caso é o trabalhador, né, mais vulnerável. Exato. Você imagina essa pessoa, a cabeça dela, chegando em casa, a criança chorando, ela não está recebendo nada. Como que fica essa mãezinha? Como que fica esse pai de família? Então, são vários cenários que realmente esse tema é muito importante a gente está discutindo aqui hoje. E na sua opinião, Éder, quem que está com a razão aí? O INSS ou a empresa? Na maioria dos casos. Assim, se eu perguntar para a professora Tânia, vai falar, depende, que o direito tudo depende, né? Essa é uma máxima nossa, no direito depende. Não, mas nesse caso eu acho até que de repente depende. Depende. Mesmo, né? Vai depender muito do caso concreto. Exato. Quando a gente para analisar a questão aí da Previdência, né? A gente tem um dilema muito grande, porque são duas visões distintas a respeito do mesmo assunto. A Previdência quer liberar as pessoas, porque a gente sabe dos problemas que são vira e mexe, aí a gente vê na mídia, né? Os problemas relacionados aos valores. Então, o que eles querem fazer? Querem liberar essa pessoa para voltar a exercer a sua atividade laboral e não ter mais aquele gasto. A empresa, por sua vez, ela tem o lado dela e fala assim, não, eu preciso de uma pessoa que pode entregar ao máximo aquilo que eu contratei com objetivo. Então, você tem duas interesses conflitantes, né? Eu quero te liberar, né? Eu vou ver meios aqui que você possa exercer a sua atividade, você não vai estar entregando 100%, mas já dá para você trabalhar, eu te libero, mas a empresa não, eu quero você 100%, eu não quero um trabalhador pela metade. Então, exatamente... E dependendo da atividade também, né? Você pegar um trabalhador que não se sente ainda plenamente recuperado e colocar ele numa função, dependendo da função que ele exerce, pode ser até um risco para ele próprio, né? Exato. É um risco para ele, com certeza. Não é só uma questão aí salarial, só é uma questão do risco da própria pessoa. Porque você pega atividades que de repente lida com máquina ali, máquina e não de alta bem, rotação. Entendeu? Então, assim, é um dilema. Tá, é realmente... E nesses casos, Éder, o que o trabalhador deve fazer? Como é que ele sai desse limbo aí? Como é que ele consegue... Na minha visão, né, nós temos algumas saídas possíveis, né? A primeira, a empresa tem que estar muito bem assessorada, tem uma pessoa ali que entenda essa necessidade, que esteja preocupada não só com o resultado, mas também orientar esse trabalhador, né, das possíveis... O que pode ser feito ali? Porque você imagina, a empresa chega você não está 100%, passa pelo médico, o médico não te deu apto a retornar e te solta simplesmente essa pessoa. Então, eu entendo que o diálogo ali é uma forma, é fundamental para você orientar. A empresa orientar a pessoa, para nós você não está apto, agora para a Previdência também você não está apto. Então, vamos tentar achar um meio termo. Você tem que procurar, às vezes, um auxílio, ou então procurar novamente entrar com o seu processo lá para passar novamente pela perícia, para avaliar diante da negativa da empresa. Mas, nesse meio tempo, nós não podemos também te deixar também nesse limbo, né? Então, assim, eu entendo que realmente a comunicação, neste momento, ela é fundamental, onde a empresa tem que ter uma empatia, né? Porque a gente sabe que do outro lado, infelizmente, que como o governo, de uma certa forma, quer liberar essa pessoa, a gente não vai... muitos relatos que a gente não tem tanta empatia pelo outro lado, né? Simplesmente quer liberar. E às vezes o processo administrativo também é demorado, né? Sim. A gente sabe da lentidão dos órgãos, né, públicos de uma forma geral, né? Estou falando especificamente do INSS, mas de uma forma geral, todo o setor público é um pouquinho mais lento, né? Mas mesmo assim é mais rápido, né? O administrativo, né? Não, com certeza. Você judicializar, com certeza ainda é a melhor E a empresa opção. também pode fazer uma realocação desse funcionário? Você vê isso também acontecendo? Sim, é possível, né? Existe uma legislação específica da Previdência que vai lá, analisa o caso da pessoa, se ela tiver uma deficiência ou aquilo ali causar uma certa... Como é que eu posso dizer? Uma certa limitação na G dela, ela vai ser encaminhada para treinamento e tudo, ela pode ser aproveitada pela própria empresa onde ela foi contratada ou criar outro mecanismo. Por quê? Quando a gente para analisar o trabalho ela não só, né, é a fonte de renda, mas ela também faz a pessoa ser útil. Se você para pensar, tem várias, a gente para direito social na Constituição, artigo 6º, nós temos outro artigo que está lá, artigo 170, que fala da questão da parte econômica ali do trabalho, né, o direito social da pessoa, dela poder realmente ali trazer aquilo que é importante para ela, saúde, educação, lazer, está tudo condicionado ao trabalho. Então, ela traz um significado para ela ali. Então, a Previdência Social em si, eu falo em INSS, Previdência, às vezes eu troco, enfim, ela vai, às vezes, mas tá dando pra gente compreender. Isso, ela vai possibilitar essa reabilitação. E ele voltando ali, a empresa, né, tem a opção de trazer ele ali, realocar ele em uma outra atividade. Eu tive até um exemplo de um rapaz que trabalha, né, no condomínio lá onde eu moro,
onde ele realmente trabalhava numa padaria, ele teve a mão dele ali, ele sofreu, a mão deu uma... comprimiu ali a máquina, né? Deve ter sido uma maceira, né? Maceira é terrível. Ele falou que era alguma coisa ali na massa. Mexe a massa com a mão, às vezes a maceira passa. E ele teve que passar por esse treinamento e falou, pô, Éder, eu vou voltar a trabalhar. Só tem que, olha só, eu não posso mexer muito a minha mão. Conforme eu mexo com a minha mão, ela incha. E a mão dele era inchada, você viu os dedos, uma discrepância entre uma mão e a outra, você fala assim, meu Deus, né? Como que esse homem vai voltar a exercer as atividades laborais? E ele voltou para a empresa. Chegou lá na empresa, poxa, onde que eu vou te colocar? Uma mão você vai ter que mexer, uma só, onde que eu vou te colocar nesse local? E ele não conseguiu. Então, ele teve que voltar para todo o processo de perícia, todo aquele processo, depois uma negativa da empresa, dessa tentativa, e por fim ele conseguiu realmente essa aposentadoria dele por não conseguir mais exercer aquela atividade o qual ele é capacitado e tudo. Então, realmente é uma situação que acontece muito, né? E a gente às vezes não tem conhecimento. E você tocou num ponto importante, um pouquinho antes dessa pergunta, que foi a questão salarial. Quando o funcionário se encontra, o trabalhador se encontra nessa situação, quem é que fica responsável por pagar o salário do trabalhador? Ou ele fica sem receber? Então, aí também depende. Tudo depende. Brincando, né? Mas se você vê pelas as jurisprudências e as decisões, o que acontece? Quando a Previdência ali libera o colaborador, né, libera o trabalhador que estava ali recebendo benefício, ele tem um prazo para retornar e se apresentar na empresa. E nesse período, quando ele se apresenta para a empresa é responsável em pagar. Só tem que a empresa fala, eu vou pagar como alguém que não está exercendo, aí começa essa discussão. Entendeu? Mas a empresa existe essa obrigação. Eu até trouxe uma súmula, né, que fala um pouco sobre isso, a 32 do TST, que fala, né, que ela não diz nem necessariamente sobre esse tema, mas ela diz o seguinte, que cessando o benefício, o trabalhador deve se apresentar no prazo de 30 dias, caso contrário, é abandono de emprego. Ou seja, ele tem que se apresentar. A Previdência liberou ele ali, ele se apresenta para a empresa, já estou apto. Então, quer dizer o seguinte, a empresa já é responsável por ele. E se, porventura, ele não se apresenta, é abandono de emprego. Então, você pensa o seguinte, uma vez ele apresentando, é a empresa que deveria ali pagar a remuneração dele. Entretanto, ele chega na empresa, você também não está apto, eu não vou pagar. Pô. Então, você vai para o médico, você volta, aí voltamos para o limbo, voltamos para a discussão inicial. Porque aí, pelo que eu entendi, assim, se eu tiver errado, você me corrige. Quer dizer, ele passa por uma perícia, um médico do INSS libera ele dizendo, está apto, pode voltar ao trabalho. Quando ele retorna, ele passa por um outro médico da empresa, para poder dizer, tá ou não tá? Okay. E ele fica preso, então, nesse ping-pong aí. Esse limbo, esse meio, né? Esse ping-pong aí, um fala, não, você tá, o outro fala, não, não tô. Exato, esse limbo. Eu até brinco, né, que eu vi, né, até mesmo estudando um pouco sobre o tema, eu vi que tinha uma questão trazendo limbo, né? Que o limbo, numa determinada religião, falava, não era nem o céu nem o inferno. Você não está apto a entrar no céu nem para ficar no inferno. Aí você fica nesse meio tempo, onde que eu vou? Eu prefiro o céu, né? Mas poderia ali, a pessoa está vivendo no inferno, porque não tem o que comer, não tem como pagar as contas, tudo chegando. Isso me lembrou um filme do Tom Hanks. Você lembra um que ele fica no aeroporto? Ah, lembra, que vive ali. Ele não pode entrar. Terminal. O terminal. Ele não pode entrar, não pode voltar. É o limbo. Ele estava no limbo ali. Estava no limbo, exatamente. Nossa. É essa a situação. E aqui chegou uma pergunta para a gente aqui. Possivelmente um trabalhador que possivelmente ou está nessa situação, conhece alguém, e ele está perguntando assim, o que ele pode fazer nesses casos? A quem que ele deve procurar? O que ele deve fazer para resolver essa situação aí, quando nem o INSS quer conceder o benefício mais e nem a empresa o aceita para poder que ele possa voltar à sua atividade laboral? Então, essa é uma pergunta interessante, uma pergunta anterior que você fez, né? Se a empresa tem essa empatia, entende essa necessidade, nesse momento ali, quando ele chega e vê que o trabalhador vai ficar nesse limbo, ela já orienta, ó, é bom você ter um advogado, ou procura o advogado do seu sindicato, provavelmente você vai ter que fazer um novo pedido, porque agora você já foi liberado, já foi considerado apto pela Previdência, então dificilmente agora, com a nossa negativa aqui que você não está apto, como que você vai proceder? É um novo pedido e você vai ter que estar assessorado. E é por isso também que estamos aqui, né, professora Tânia? Para assessorar essas pessoas e instruir da melhor forma possível para ele não ficar nesse limbo. Porque você imagine quantas pessoas hoje estão nesse limbo, não tem essa empatia por parte da empresa, às vezes, ou até mesmo por falta de preparo da empresa. Às vezes não é empatia. Às vezes tem empatia, mas não tem colaboradores preparados. Às vezes não tem nenhum departamento. Isso.
E nós estamos adequado aqui. para poder orientar o próprio trabalhador de o que fazer, né? Creio que às vezes esse vídeo chega a várias pessoas que estão passando por isso, eles possam até nos procurar para a gente orientar para não ficar nesse limbo. Se você está nessa situação, venha para o NPJ aqui na Unifor. Aqui você vai sair bem orientado, saber exatamente o que você deve fazer. Isso. Porque eu acho que essa talvez seja a maior dificuldade. Sim. Eu vejo muita gente, às vezes, falando de problemas, mas na prática não apresenta uma solução para a pessoa. Exato. Porque às vezes o que você precisa é de um passo a passo. Tá, mas e aí? Eu estou nessa situação, mas o que eu devo fazer? Por onde eu começo? Então eu devo entrar com um novo pedido no INSS ou não? Devo procurar uma nova perícia? Devo voltar no médico? O que eu devo fazer? Então, acho que procurar uma orientação, nesse caso mais especializada, pode te ajudar a ganhar tempo, né? Exato. Porque acho que o que está em jogo aí é o tempo, né? Exato, porque no limbo... muito tempo aí, né? No limbo você não está indo para lugar nenhum, você está ainda está correndo risco aí, né? De não receber, ou de ter o salário atrasado, né? E o salário hoje a gente sabe, né? E às vezes aquilo que é uma limitação temporária pode virar uma limitação definitiva, dependendo dos traumas que essa pessoa sofreu nesse processo. Ou você pode fazer escolhas equivocadas que pode até te prejudicar futuramente, como você falou aí a respeito que o trabalhador deve se apresentar dentro de 30 dias. Às vezes ele fica esperando que a empresa entre mande uma comunicação para ele voltar e na empresa, às vezes não é bem assessorado do outro lado também. Exatamente. E fica nesse, né? E tem uma pergunta que chegou também de uma outra ouvinte aí que está nos acompanhando, se ela tem direito, nesse período, de continuar com o plano de saúde da empresa. Está preocupado com o plano de saúde. Tudo depende. O direito é muito bom, né? Tudo depende. Né? Mas é brincando, porque depende. Se essa pessoa estiver ali no auxílio, né? Recebendo auxílio doença, estiver ali na... Ela tem toda essa parte da empresa. Entretanto, se ela estiver nesse limbo, né? Dependendo aí de como ela estiver nesse limbo, dificilmente a empresa ali vai assessorar, né? Porque fala, não, você não tem vínculo. Mas do outro lado, ela teria direito ao salário, teria direito a todos os benefícios se você parar para pensar. Mas quando entra nesse limbo, vira uma discussão. A empresa, não, eu não vou ter esse custo contigo. E pode, né? Mas eu acho que quando ela tiver, pelo menos, né, oficialmente empregada, eu acho que ela continua gozando do benefício, de todos os benefícios, né? Exato. Não só do plano de saúde, né? Mas é bom resolver o mais rápido possível para não correr riscos, né? Porque dependendo do entendimento, uma parte vai falar, não é devido, e começar uma discussão ali e gerar mais passivos ali a serem discutidos posteriormente, né? E uma pessoa que já está no limbo, sem alguém para assessorar, é bem complicado para ela, né? Correr até atrás desses direitos. Tá joia, Éder. Éder, eu fiquei bastante satisfeito aí com as informações que você passou a respeito do limbo previdenciário do trabalhador. Me sinto mais preparado para conversar sobre o assunto, saio daqui mais preparado. Alguma consideração final que você gostaria de fazer? Professora Tânia também, se quiser fazer as considerações finais aí. A gente está chegando ao fim aí do nosso podcast. Te agradecer, obrigado aí por ter aceito o convite novamente, pelos esclarecimentos que você trouxe para a gente. Né? E lembrando a todos, hein, gente, o NPJ está aí à nossa disposição, à disposição de todos. Exato, né? É um tema complexo, né? É um tema que pode ter várias vertentes, como a gente brinca, né, no direito, né? Tudo depende, mas não que depende que não tem uma solução, né? Que a legislação complexa, tem vários, o caso real ali, né, que tem que ser analisado, como tudo aconteceu, documentação, como é que foi a análise desse... Então, assim, é algo bem complexo, que, né, demanda realmente uma atenção. Então, não fique nesse limbo, né? Procura a gente, se porventura você não tem essa assessoria, né, jurídica que nós oferecemos aqui, procura a gente, não passe por essa situação sozinho, estamos aqui para ajudar. Foi um prazer também estar aqui discutindo, que é sempre bom, né? Você também trazer alguns temas, esse tema busca você, às vezes, correr atrás de novos conhecimentos, também aprimorar um pouquinho mais. Então foi um prazer, agradeço a Tânia aí por essa iniciativa, né, que não só agrega valor, mostra, né, o nosso trabalho aqui no NPJ, mas também desenvolve os alunos, né, com vários temas e ajuda nós a entendermos o verdadeiro significado do direito, né? Que é fazer a justiça. É isso aí. Concluindo, é preciso que a gente, então, possa também ter a noção de agradecer aos alunos a boa vontade, o comprometimento na realização das tarefas, das atividades e, principalmente, em relação às dúvidas que o trabalhador tenha, né? Então, é importante saber que os alunos são bem treinados, estão com total capacidade para orientar a comunidade na busca aí de orientações, explicações acerca do trabalho subordinado ou daquele que é realizado com vínculo, né? Então, muito obrigada a todos vocês. E é uma pena que
que a gente se despede, porque esses alunos aqui tão especiais estão se despedindo porque estão concluindo o curso. Desejo sucesso para vocês, Oswaldo, muito sucesso, Éder, muito sucesso para você, tudo de bom. Que vocês prosperem cada vez mais aí na militância do direito ou na carreira concurseira, não sei qual é que vocês vão optar. Mas muito obrigada a vocês. A gente que agradece aí também pela oportunidade. Acho que todo o ciclo, né? Eu acho que a gente tem que ter uma certa preocupação, como é que ele se inicia, como é que ele se desenvolve, mas a gente sempre busca um fechamento que seja um fechamento que traga significância para a vida da gente. Eu acho que a gente foi muito feliz, né, com a iniciativa da professora Tânia, de pensar nesse podcast. Eu acho que a gente está fechando o nosso curso com chave de ouro. Acho que é uma oportunidade que a gente nem imaginava de ter quando aqui para cá viemos, né? E de repente fomos surpreendidos com esse convite, e eu acho que foi um convite que acho que selou todo o trabalho que a gente desenvolveu aqui ao longo desses 5 anos, né? Perfeita conclusão. Eu e Éder que andamos aí por outras instituições, mas viemos parar aqui, fomos muito felizes aqui no que encontramos aqui. Então, muito obrigado, Tânia. Obrigado mesmo. A gente se despede como alunos, mas vamos continuar aí. Amigos de profissão. Isso. Com certeza, se Deus quiser. E vocês aí que estão nos ouvindo, o NPJ está aqui à sua disposição. Não deixe de comparecer caso você tenha algum problema, e a gente está aqui à sua disposição para poder te ajudar. Tá bom?